Pós-jogo é aqui conosco o Futebol Simples. Sejam todos muito bem-vindos. Fala, Dudu, boa noite. Fala, meu querido, vamos contar a história do Brasileirão. Então já fizemos ali a tier list, né, dos ali prévia, e aí vamos entrar nesse campeonato maravilhoso. Começou assim emocionante, resultados surpreendentes, jogos interessantes. Então, Brasileirão é aqui no Futebol Simples, Denis. Exatamente. Vamos começar fazendo a análise pós-jogo aí do jogo que talvez tenha sido o jogo mais esperado aí da primeira rodada. Não foi o primeiro, mas foi um jogo bastante esperado. Palmeiras e Botafogo, 0-0 no Allianz Parque. E aí, Dudu, o que você viu desse jogo? Esse jogo ele define bem o momento de cada um na temporada, né? Então a temporada do Palmeiras até aqui é uma montanha russa, várias emoções. Começa ali no Paulistão, grupo difícil, pô, vai classificar, não vai. Aí na última bola lá consegue classificar para o mata-mata, né? Não sei se o pessoal ficou calmo naquele momento, né? Não sei muito bem, mas o Palmeiras classificou e aí pega os dois principais rivais, né? Primeiramente ganha do São Bernardo, aí vai pegar os dois principais rivais, ganha do São Paulo ali, pô, do jeito que foi, né? Para muitos ali lavando a alma da Copa do Brasil lá. E aí vai pra final, cheio de expectativa pro Tetra, e aí não joga absolutamente nada, né, rapaziada? Então, assim, foram altos e baixos, né? Do Palmeiras, muitas emoções. Enquanto isso, o outro time não. O outro time tá o quarto jogo do time titular ali na temporada, né? Então, olha só que diferença, né? O Botafogo contratou um técnico há pouco tempo, realmente não deu importância para o estadual e faz ali, vamos colocar assim, está estreando de fato na temporada. E eu acho que o jogo ele mostra muito isso nas nuances, né? Então, assim, muitos jogadores do Palmeiras ali, acho que o Murilo ele retrata bem isso, né? Sem cabeça nenhuma, né? Pô, o Mike, coitado do Mike, acho que ele queria estar em qualquer lugar ali, menos naquele campo de futebol. O psicológico do time está um pouco abalado, né? O senhor Lopes também, que entrou no final ali, perdeu um gol inacreditável. Então, assim, é um time que está com o psicológico ali já totalmente desgastado, né? Precisando de um descanso. Vamos lembrar que a final, né, foi quinta e o jogo domingo, né? Então, pô, não deu nem tempo de nada. Contra um time que estava fresco, né? Cabeça fresca. Porém, por ser o primeiro jogo, duas questões ali impactaram pro Botafogo, que foi tempo de bola e ritmo de jogo. Então o Savarino ali puxou vários contra-ataques que ele sai que é para sair na cara do gol, mas você vê que ele dá uma cansada ali, falta um pouco de força. Aí é o ritmo de jogo e a questão do tempo de bola, vou colocar para o zagueiro Jair, né? Teve um lançamento Bruno Fux final do jogo ali, lançamento ali, né? Fez um lançamento que o Jair perdeu totalmente o tempo de bola de uma maneira que o Flaco Lopes sai sozinho na frente do goleiro, bola pingando. Tá, assim, o Botafogo ele realmente mostrou um nível maior nesse jogo, mas o Palmeiras ali teve a chance de matar também. Eu acredito que não vai, que os dois times eles devem crescer. Então essas questões, né, do Botafogo com o tempo ali, com os jogos do time vai crescer. E o Palmeiras acho que estava num nível psicológico muito baixo ali, acho que explica, né, o jogo, Denis. Então eu coloco aí, né, dois times, o campeão e o vice. Acho que foi que são times que vão crescendo no campeonato, vão mostrar futebol, no caso do Botafogo, mais eficiente e no caso do Palmeiras, um nível melhor. Então, assim, pareceu nesse jogo o Botafogo estar um pouquinho na frente, mas eu acredito que tem muito a ver com momentos também, né? Psicológico do Palmeiras muito mal. E, assim, o empate ele acaba, né, por linhas tortas, né, acaba mostrando ali um pouco o que eu acredito que vai ser o ano desses dois times. Sim, um ponto que podemos ressaltar também, que é algo que parece que o Palmeiras estava liberto, mas agora vem à tona também, perdeu a final, essa questão política, né? Parece que o Abel tem sido contaminado com essa questão da Leila Pereira, de ser um. Não parecia ser, mas agora está sendo um técnico conflituoso,
Então, o problema do campo já está se expandindo também para a questão técnica. O Palmeiras é aquela mesma situação da final do Paulista, é um time que está inoperante no ataque, o meio de campo não está funcionando como deveria, mas assim, quero acreditar que esses novos reforços, tivemos a estreia do Lucas Evangelista também, que vão encaixar, que é uma questão muita mudança, saídas, né, os novos jogadores, mas de fato o Palmeiras deu muita oportunidade para o Botafogo. O Everton tirou um lance incrível também. E o Flaco Lopes ele vem tirando a nossa dúvida. Será que ele poderia ser o nosso 9? E fica claro que não. Né? Um gol que ele perdeu ali, ele estava limpo no lance para poder finalizar e não conseguiu, de fato. E também concordo contigo, Dudu. O Mike parece que a bola tá pelando no pé, né? Tá com muita insegurança. E essa questão do Veiga nem quero pontuar assim, porque é um grande jogador, mas também está muito abaixo. O Murilo estava bem desconcertado durante a partida mesmo, chegando nos lances de forma que a gente não conseguia nem reconhecer. E primeiro jogo da rodada, né? Tem essa ressaca de ter perdido a final. Só passaram 3 dias e acredito que o time tende a melhorar, que o Abel Ferreira consiga fazer a mágica de jogadores medianos crescerem de nota 6 para nota 7, 8. E nós agora temos jogadores nota 8, né? Quem sabe ele não chegue ali na nota 9, 9,5, Nota 10. 6, né? Aí os 8 ele traz para nota 6. A máxima é que o pessoal Aí, é a corneta da galera, né? aí é ruim. Mas E aí, assim, é uma rodada, né, de técnicos contestados, vamos falar de vários técnicos. Realmente tem essa questão do Abel. Você falou do Palmeiras, vou falar um pouco do Botafogo, né? O Botafogo tem algumas mudanças para esse ano. Saíram os dois principais jogadores, né? A gente viu que o Almada fez ali com o Brasil, né? Então, pô, o nível do jogador, né, que o Botafogo acabou perdendo. Mas vamos falar ali das soluções que eles arrumaram, né? Patrick de Paula já parecia já finado ali, parecia moeda de troca, tava naquele time do Carioca ali perdido. E o treinador colocou ele no time, acho ele como um terceiro homem de meio. Então reviveu o Patrick de Paula. Sabe que o Wendel tá chegando do Zenit no meio do ano, mas até lá pelo menos o Patrick de Paula, né, parece que vai ser esse jogador. E no lugar do Luiz Henrique, o Arthur, né? Que se não é o Luiz Henrique, mas é chatinho, viu? O cara é veloz, o cara carrega bem a bola. Não tem aquela finalização, mas assim, tem suas qualidades, né? Bom ressaltar. E o meio-campo ali, o Marlon Freitas e o Gregory, né? Assim, rapaziada, não dá, né, pra olhar para esses jogadores aí, pelo menos não pensar uma chance na seleção brasileira, né? Joga um nível muito alto, né? Foram assim, para mim, o grande destaque do time, né, foi o meio de campo. Então, Gregory, Marlon, Almada e Luiz Henrique, pô, esse meio campo aí foi meio campo com certeza histórico, né, ganhou a Libertadores. E, né, continua, quem ficou, né, continua jogando muito bem, né. Então, né, falando do Botafogo, e aí, Denis, vamos passar pro próximo jogo aí da rodada. sim, tivemos um jogo muito interessante também, um jogo muito bonito, que a gente no vídeo anterior comentou sobre a plasticidade, né, o futebol bem praticado. Aí temos Flamengo 1, Internacional 1. Talvez os times que jogaram melhor futebol até agora no ano, né? Fizeram também um ótimo segundo turno ali. Né, o Flamengo, final ali, até foi campeão da Copa do Brasil. O Inter chegou perto de disputar o título brasileiro. Esse ano, os dois campeões estaduais, jogando um futebol muito interessante, né? E acho que o jogo ele entregou bastante, né? É um confronto direto, né? Quem não viu, rapaziada, vê lá a tier list lá, hein? Porque vocês estarem bem informados ali sobre o que vai acontecer no campeonato. Então, um confronto direto ali pelo título, e eu acho que deu um pouco a lógica, né? O Flamengo, primeiro tempo, talvez não encaixou tanto, mas no segundo tempo foi superior. O Internacional mostrou sua competitividade, né? Mostrou que
tá muito vivo e conseguiu o resultado ali, né? Conseguiu um empate num confronto direto fora de casa, fica bem tranquilo, né? O time para quando tiver a volta, né? Também se conseguir outro empate, não é ruim, né? Vai acabar ficando ali não vai ser decidido pelo confronto direto, ou até mesmo conseguir uma vitória, né? Aí fica interessante. Mas pensando exatamente nesse jogo, o resultado ele é bom para o Internacional, mas na minha visão mostrou que para o futuro do campeonato, acho que o Flamengo ele tem mais chances, né? Voltando os jogadores principais ali, o Flamengo ele mostrou, né, pelo menos na minha opinião, tá um pouquinho acima ali do Internacional, né, um nível acima, então o torcedor pode ficar esperançoso mesmo, né, que com certeza o Flamengo deve brigar pelo título. Vai brigar nas cabeças. E também fazer um adendo aqui para o Rocher, que pegou muito, hein? Rocher chegou O chegando. Rocher pegou muito e acabou se lesionando, né, no lance com o Juninho ali. Foi uma fratura, infelizmente vai ficar um tempão fora, né? Entrou o Antony no lugar dele, que fez as defesas também espetaculares. Então, assim, mas é uma grande pena, né? O goleiraço, né, Exato, do Inter vai ficar de mas fora. mesmo com a saída, parece que o Internacional está bem resguardado ali com a reserva também. E interessante, acho que um jogo de trocação, o Flamengo tem um poderio ofensivo enorme, mas o Internacional se manteve muito interessante na partida. Foi um jogo brigado e como você citou da tier list, né, Dudu? Tem essa questão que são os times que vão brigar na cabeça e houve a trocação, o Flamengo está um pouco acima, sim, mas o Internacional mostrou que vai brigar do início ao fim. Internacional com jogadores mais experientes ali, né? Bruno Henrique, por quantos campeonatos brasileiros ganhou o Bruno Henrique, né? Eu realmente, nessa informação, não tenho de cabeça aí, mas pelo Corinthians, pelo Palmeiras, com certeza ele fez muito sucesso. Tá no Internacional, fez o gol, né? Falar de Alan Patrick, falar de Borré, Valência, né, jogadores muito experientes. Acho que o Inter também tem a questão do Bernabé, lateral esquerdo, lateral que se destaca aí no Brasil, né, já se destacou no passado e mais uma vez começa muito bem. Então, assim, é um time muito forte, é um time que, né, na tier list, e acho que pelo que mostrou também nesse primeiro jogo, tá colocado aí na disputa pelo título. Então, assim, é realmente jogo, né? O campeonato já começa já com vários confrontos diretos, né? A gente vai vendo, já teve um confronto direto Palmeiras e Botafogo, né? Empate, aí outro confronto direto pelo título, né? Também. Então, assim, os 4 times que a gente colocou que vão brigar pelo título se enfrentaram na primeira rodada, né? O que é curioso. E aí conseguiram os empates, né? Então, assim, muito interessante esse jogo. E pelo nível, acho que tá o que a gente previu, né? Por enquanto tá tudo certo, Denis. Verdade. E a gente fala muito sobre a plasticidade do Flamengo, que fez um gol brigado, um gol ali num vucu-vucu ali na pequena área, né? O Michael chegando, batendo e a bola que ele bate e rebate. E o Bruno Henrique, de fato, né? Que deu um belo chute, é conhecido aí, jogador que já foi de Corinthians, de Palmeiras, que tinha a potência do chute e fez um gol aí muito bonito, um gol chapado, né? Chutou no canto do goleiro, mas ainda assim, muito bem feito. Interessante, né? Essa questão aí da tier list. Estamos acertando nesse primeiro momento, primeira rodada, mas eu acredito que será, sim, de fato, essa briga até o final do campeonato. Muito interessante, né, Denis? Então, todo mundo entrando para ver, né? Times aí, 2 grandes jogos, né? Eu acho que talvez o Palmeiras desses times, só o Palmeiras que não jogou bem, não fez um bom jogo, mas os outros 3 jogaram muito bem, né? O Botafogo com essa limitação, né, de estar começando a temporada agora. Então agora talvez está numa desvantagem, mas lá mais para frente vai ter essa vantagem, né, de não ter se desgastado no estadual. Então, muito interessante aí, Denis. Muito interessante. Saber pelo título aí tá muito legal. É, muito interessante. E aí, por falar em título, Bahia e Corinthians, 1-1, aquele golzinho chorado. Corinthians jogando com o time reserva. O que você viu desse jogo, Dudu? Jogo muito interessante, né? O Corinthians vem com os 2 campeões estaduais, né?
Corinthians veio com o time reserva, porque acabou sendo campeão na quinta, né? Jogaria no domingo. Então veio com o time reserva. Só foi praticamente o Yuri Alberto, né? Que ainda infelizmente saiu machucado. Acredito que não deveria ter ido, né? Mas acabou, acho que um jogador que mostra esse profissionalismo, né? Ele acabou indo pro jogo. E aí o Bahia realmente, né? O Bahia é um time, né, outro confronto direto, né, aí já por Libertadores, não pelo título, né, Corinthians e Bahia. Bahia acho que estava com o seu time praticamente completo ali e fez um jogo melhor até a expulsão do Everton Ribeiro, né? Então assim, o Bahia ele teve a chance de ouro do campeonato, que era pegar o time do Corinthians reserva, né, e acabou estragando, né? Então assim, o empate é um empate confronto direto que geralmente costuma ser mais ou menos para os dois ali, talvez com certeza melhor para quem jogou fora de casa, mas acho que nesse caso ficou o gostinho amargo porque o Corinthians estava com o time reserva, o Bahia estava jogando melhor, conseguiu fazer o primeiro gol, e aí uma expulsão ali do Everton Ribeiro, né, calculou mal a passada, acabou fazendo uma falta por trás ali, já tinha amarelo, foi expulso, e aí o Corinthians conseguiu, o Corinthians não conseguiu jogar muito bem, fazer muitas coisas, estava com o time reserva, mas fez uma boa jogada ali, Breno Bidon cruzou, e Héctor Hernández, o espanhol, puta, que é isso, hein? Ele atacante espanhol, que luxo, hein? Acho que nem Espanha gosta de atacante espanhol e aqui a gente gosta. Mas a gente gosta de quem? De quem faz gol, né? O cara fez o gol, então parabéns pro Hector Hernandes, né? Tá dando a volta por cima aí, vamos ver se ele vai ter mais oportunidades. Mas o Corinthians consegue um baita resultado, né? Pelas circunstâncias. Então o campeonato tem muito disso, né? Então o Corinthians acabou jogando a final, priorizou a final do Paulista, acabou indo enfraquecido para a primeira rodada. Ele conseguiu um resultado ok para a disputa dele, né? E o Bahia também, assim, não dá para baixar a cabeça, mas a gente tem que realmente, nesse campeonato, tem que saber aproveitar essas oportunidades. Porque não será toda hora, né, que vai pegar um time que nós ficamos ali no mesmo patamar, Bahia e Corinthians com o time praticamente todo reserva. Há de se considerar também Matheus Donelli fazendo uma ótima partida, muito bem também, e tem essa questão, o Corinthians teve um gol anulado, mais uma polêmica aí pro VAR, aí jogo que para, que vai, e também um golzinho na Bacia das Almas, acho que ali uma falha, talvez uma desatenção pelo final do jogo, mas um gol que poderia ter sido evitado. Olhando a câmera do lado invertido, a gente vê que o Hector conseguiu cabecear sozinho, assim, então uma defesa. E a gente sabe, né, que os times do Rogério Ceni são bem postados na defesa. E aí o Corinthians conseguiu um resultado que acabou se fazendo um ótimo resultado para fazer um próximo jogo dentro de casa, aí já com força máxima, aí já vai ser mais complicado também. Mas pelas circunstâncias do jogo, acredito que foi um resultado melhor para o Corinthians do que para o próprio Bahia. Falando do nível dos times, né? O Corinthians eu acho que ele vai jogar algumas rodadas com o time reserva, como até ele fez no Paulista. E assim, é um time reserva, talvez que consegue pontuar, né? Time reserva que não encanta ninguém, mas que consegue levando, né? O gol anulado, golaço anulado do Romero, né? Foi bem anulado, apesar da câmera estar lá no, sei lá, estava lá no céu a câmera é ruim de ver a câmera, né? Mas pelo que traçou, ele estava e até parecia mesmo impedir. A gente tem muita polêmica, mas pelo golaço mesmo, né? Batida bonita do Romero. Mas, assim, é um time reserva ali que ele consegue pontuar, né? Um time reserva encardido, né? Chatinho. Lembrar que o Ramon conseguiu estrear, a estreia do Ramon pelo Corinthians foi contra o Bahia, lá na Bahia. O Corinthians não ganhava de ninguém, rapaziada. Era um time lastimável ali. E ganhou do Bahia, que não tinha perdido nenhum jogo em casa, né? Então, assim, foi a estreia do Ramon. E aí, agora com o time reserva, conseguem um resultado ok, né, para os dois. Né, acabou, ninguém tirou ponto de ninguém, então segue o campeonato, né, Denis? Exato. Até agora só empate, só, né? Até agora só empate. Agora vamos falar da primeira vitória da nossa lista. Acredito que o jogo mais legal do campeonato também, essa primeira rodada, muita trocação. Vasco 2,
Santos 1, Santos que abriu o placar, mas tomou a virada. Ah, jogado. Isso aí, rapaziada, olha, desses times aí, principalmente acho que do Santos, acho que é bom vocês assistirem os jogos, porque não vai ter jogo chato não, porque o time não marca, né? Então, ali se pegar um outro time que quer atacar também, o jogo não tem como ser ruim. E foi o que aconteceu, né? Nesse jogo, o jogo começa bem disputado, né? E assim, o Santos realmente nesse confronto direto, apesar de ter perdido o jogo, eu acho que o Santos ele mostrou uma certa superioridade. O Santos ele vai perder o jogo porque o Vasco conseguiu ser mais estratégico. Então, assim, conseguiu ser mais preciso, teve uma estratégia melhor de jogo. Pouco a gente falou do Santos lá no Paulistão, que é um time que tem um volume legal, só que não consegue fazer os gols, né, não consegue fazer esse volume vire, né, um resultado no placar. O Vasco foi mais estratégico, mas o Santos começa melhor, ganha um gol do Vasco, né? Um gol de pelada, assim. Se você for contar a quantidade de gente ali que podia ter feito coisa melhor, é brincadeira, viu? Então, assim, pelo menos uns 6 jogadores ali que você olha e fala, se esse cara tivesse feito alguma coisa melhor, segundo tinha saído. Então, assim, é um gol realmente que ele é entregado, né? E aí o Vasco, com a força da torcida, né? O Vasco um time gigante aí, torcida muito forte, um mando muito muito forte, voltou mais estratégico, né? E aí começou, assim, por 3 vezes na partida conseguiu utilizar a jogada que é a jogada mais forte do Vasco. Porque o Vasco ele tem o melhor cruzamento do campeonato, que é o Lucas Piton. Acho que não tem nenhum jogador que tem um nível de cruzamento do Lucas Piton e não tem nenhum jogador que tem um nível de cabeceio igual o Verratti. Então, assim, quando um casa com um, conversa com o outro ali, rapaziada. Então, assim, começa com o cruzamento do Piton, aí o Verratti, além de cabecear bem pro gol, também cabeceia bem ali dando assistência, né? E o Vasco empata com o português, né? O Nuno Moreira fez o gol. E aí, outro cruzamento do Piton pro Verratti, na cabeçada, e o Brazão já fez a defesa do ano aí, né, rapaz? Pode colocar aí que a defesa simplesmente espetacular do Brazão, assim, fora de série. E aí, depois, né, dessa defesa, ainda teve um terceiro lance que o Payet bateu uma falta. Payet ameaça que vai bater direto, congela a defesa inteira. E aí ele cruza na área, o Verratti sai absolutamente sozinho. E aí não perdoa, 2-1. Então, assim, é um time do Santos que acho que mostrou um nível melhor do que o time do Vasco. Acho que tem até jogadores mesmo melhores. Só que o Vasco muito estratégico, né? E é assim que o Vasco tem que ser realmente, tem que ser estratégico ali, principalmente dentro de casa, para ir conseguindo esses resultados. Exato. O gol do Santos me lembrou o gol do Flaco Lopes ano passado contra o próprio Vasco também, que foi uma entregada também. E muitos jogadores ali que poderiam ter buscado a bola, ter dificultado pelo menos a finalização, mas enfim, o Santos conseguiu ser bastante efetivo, assim como no primeiro gol, acho que o Gil deu uma bela de uma contribuída ali, dá a impressão que ele abaixa, não sei se para não atrapalhar o goleiro, não tive essa clareza, mas o Vasco mostrou um time efetividade, né? Algo que a gente vem pontuando aqui até nos times que estão na briga pelo título, mas chegou, tinha trocação, conseguia finalizar, teve boa triangulação, e isso fez com que o time, de fato, professor Carilli, aí mostrasse toda a sua efetividade no ataque. Aí você gosta, professor Caí, gostamos, né? Vamos lembrar que o Caí foi campeão ano passado com o Santos na Série B, saiu ali odiado pela torcida, né? Então, assim, torcida odiando o Carille, e aí o Carille vai ali, consegue uma virada, né? Aí, pô, aí é pra derrubar todo mundo. Falando de técnicos contestados, né, o técnico do Santos tomou uma bela de uma espinafrada no presidente, né? O presidente foi lá e falou que não dá para tomar esse time treina e toma os mesmos gols. Foi isso que o presidente falou, né? Para dar uma esculachada no técnico. E aí seguimos, né? Então, assim, o Santos tem mais volume e tudo, só que assim, quando você perde um confronto direto, para você conseguir passar, né, a gente colocou ali os dois times ali brigando pelo meio de tabela, então assim, para você conseguir passar, vai ter que
escalar uma montanhazinha, né? E então, assim, ficar difícil para o Santos, né? O Santos, se quiser ali ter um campeonato tranquilo, vai ter que pontuar, né, rapaziada? Não adianta só ter volume só, se não fizer gol, né? E principalmente ficar tomando os gols, o mesmo gol, aí fica difícil, né, Denis? Exatamente. Precisa ter atenção. E o Santos mostrou um bom futebol, né? E a gente sabe que ainda tem aquela surpresa muito interessante. Se o menino Ney entrar em campo, pode melhorar ainda mais essa efetividade. Falando em efetividade, Dudu, tivemos aquele jogo da oscilação, hora lá em cima, hora lá embaixo. O Grêmio, que também conseguiu uma vitória sobre o Atlético Mineiro. Um jogo bastante interessante também, muita trocação. E tenho a impressão que você vai concordar comigo que o derrotado também se mostrou bastante eficaz dentro de campo. Não conseguiu concluir, mas deu um trabalhão. Aí a gente já sai do confronto direto, né? Falamos de vários confrontos diretos que tiveram, né? Muitos empates, essa vitória do Vasco. Aí Grêmio e Atlético Mineiro, a princípio, não é um confronto direto, pelo que a gente previu. Porém, pode vir a ser. O time do Grêmio ele pode surpreender, pode jogar. Mas eu acho que o jogo dá para perceber que o Atlético ele tá um nível acima do Grêmio. Deu para perceber isso. Porém, rapaziada, futebol é esporte de precisão. Entendeu? Ganha quem consegue fazer mais gols ali. E aí o Grêmio foi muito competente, né? Então, assim, o Campeonato Brasileiro tem essa questão desses times grandes terem esse mando de campo muito forte, né? Então, assim, mesmo que o time não é um pouco mais fraco ali, tem uma ambição menor, mas dentro de casa é complicado, né? Os times eles se incorporam ali, a camisa cresce, né? Então, e aí o Grêmio conseguiu ser mais eficaz ali, fez mais gols, mas eu acho assim, pela previsão, realmente deu para perceber que o Atlético Mineiro está um pouco acima, né? Eu acho que esse não é um confronto direto, então assim, é uma derrota para o Atlético Mineiro, mas é uma derrota que não é tão ruim assim, né? Não é tá perdendo por confronto direto, vai jogar contra esses times, né, mais de baixo, pode recuperar esses pontos. Então assim, e pro Grêmio também uma vitória que ela é importante, mas talvez assim o Grêmio vai ter que mostrar também essa mesma eficácia nos confrontos diretos, né? Então assim, dá uma gordurinha pro Grêmio. Talvez o Atlético fique ali, vai ter que correr um pouquinho mais atrás, mas não muda muito o campeonato assim. E acho que deu para perceber que realmente o Atlético, apesar da derrota, está um pouquinho acima do Grêmio e que o Grêmio ali entre os times ali do meio de tabela foi talvez o que mostrou um maior nível, né? Foi o que jogou mais. Sim, o Grêmio ele pode ser até, né, olhar um pouquinho mais para cima, né? Buscou o jogo, buscou a vitória desde o princípio. E você falou do Brasão, que fez uma belíssima defesa, também teve um chute muito interessante, que o Everson também fez uma defesa plástica muito bonita. E o Atlético Mineiro consagrando o Volpe aí, vibrando, estava vibrante o Volpe. E o Atlético Mineiro, interessante a facilidade com que conseguia finalizar, e aí falhava muito no último toque. Né? Apesar do gol do Rony, também perdeu algumas oportunidades, mas foi incisivo, né? O Atlético só teve um lance que pareceu bastante estranho, que foi o chute direto do Hulk, não estava até antes da linha intermediária lá da meia-lua, mas o time buscou também, foi um jogo interessante, assim, teve essa trocação, não foi tão efetivo assim quanto o jogo de Vasco e Santos, que era lá e cá, mas foi um jogo interessante, bom de se ver também. Ah, com certeza, dois times gigantes, né? Então, assim, futebol, quando os times eles querem jogar, rapaziada, é difícil o jogo ser ruim. Geralmente o jogo é ruim quando um dos times quer amarrar, não quer muito jogo. Né? Acontece bastante isso aqui, infelizmente, né? Mas jogo assim que os dois times querem jogar, geralmente é um jogo bom, né? Dois times de qualidade, ali um palco ali de qualidade. Então, assim, foi um grande jogo. E aí o resultado, né? Já falamos já como é que foi. Mas assim, é bom frisar, né, essa questão do Atlético, né? O Atlético não é porque perdeu na primeira rodada aí que tem que se preocupar. Exatamente, até porque são jogos difíceis. Né?
E por falar em jogo difícil, temos o jogo aí do atual líder do Campeonato Brasileiro. Quais são as suas ponderações, Dudu, para a Juventude e Vitória? 2-0 para o Juventude? Ah, esse jogo aí, eu acho que dos times ali, outro confronto direto, né, que a gente coloca aí. Então, dos times ali de baixo, né, da zona de que estão brigando para não cair, provavelmente são os dois times mais fortes, né? E aí o Juventude ele mostra realmente ali, faz ali, né, o pessoal lá nos Estados Unidos chama de statement. Eu não sei nem traduzir essa porra, mas ele bota ali, bota o negócio na mesa, né? Podemos dizer assim, e mostra que é o time ali, entre esses times, é o time mais preparado no momento. Já mostrou isso no campeonato. Vitória também fez um bom campeonato baiano, né? Acabou sendo derrotado ali na final para o Bahia, mas dentro do jogo deu para perceber, principalmente taticamente, que o Juventude está um passo à frente. Né? Então, o trabalho ali do Juventude começou com o Roger Machado, aí o professor Fábio Matias faz um time muito interessante taticamente. É um time que ele é inteligente, né? Com a bola no pé, é um time eficaz e sem a bola, muito chato de jogar contra, né? Então eles marcam bastante. Tem a questão do mando de campo também deles, que é muito forte, né? Então, ali por questões climáticas, né, do acesso, a torcida que é barulhenta ali. O Juventude é muito forte dentro de casa, né? Então tem que respeitar o Juventude. E eu acho que o Juventude mostrou, né, nesse duelo, talvez dos times, dos principais times ali da luta contra o rebaixamento, que o Juventude está um passo acima, né? Talvez o Juventude possa, né, nessa primeira rodada, pelo nível de jogo, não só pelo resultado, que vai ter um campeonato um pouco mais tranquilo, né, Denis? Sim, sim. E tem essa questão do Talhari também, que está sendo um jogador bastante efetivo. Foi nessa primeira rodada, né? O campeonato só está começando. E o Vitória também pecando, perdendo finalizações ali. Teve uma chance claríssima de diminuir o placar e quem sabe para aquele abafa. Mas primeira rodada, a gente sabe, né? Também tem essa questão da ressaca, do, de ter perdido o título, então isso também pode mexer com os jogadores. Estão acostumados a isso, de fato estão, mas é um jogo muito difícil. Como você citou, essa questão do clima também pode complicar também para o Vitória, que não é acostumado a jogar na região também. E o Juventude mostrou a sua força, né? Já não é um time que subiu, como eu falei no vídeo de ontem, até peço desculpas, mas está aí, está mostrando força e jogando em casa, mostrou que vai tirar pontos, tirou dos times ali, do time primeiro, né, o Vitória, que está no mesmo nível de competição, mas isso não impede que possa tirar de outras linhas de classificação aí da nossa tier list. É, não é uma tragédia pro Vitória, né? Porque vai ter o jogo lá na Bahia ainda, lá no Barradão, também o Vitória muito forte, né? Mas assim, já. Ah, primeira rodada, só 3 pontos, não sei o quê. Mas esses 3 pontos aí, rapaziada, do confronto direto, pra você tirar, é uma montanha, viu? Tem que escalar muito ali. Você vai ter que ter um desempenho bem melhor do que o outro time nos outros jogos, né? Então, assim, fica complicado, assim, já realmente o Juventude já se coloca, né? Então, o Campeonato Brasileiro é isso, né? Tem uns jogos que é primeira rodada, mas o jogo já vale demais já. E aí o Juventude entrou melhor preparado e conseguiu esse resultado muito importante. Talvez lá no final do campeonato a gente vai ter que lembrar desse jogo aí para poder explicar a campanha. Exato, exatamente. Dudu, aproveitando aqui o último jogo dessa primeira rodada, que ocorreu nesta segunda-feira, Red Bull Bragantino jogando em casa ali junto com o Ceará, saiu atrás, mas buscou o empate. O que você tem a dizer desse jogo? Ah, poxa, falar o que de Pedro Raul versus Eduardo Sacha? Pô, é futebol, né, rapaziada? Aí estamos falando de futebol. Aí o jogo começa 2-0 para o Ceará fora de casa, surpreendentemente, né? E o Bragantino vai, sobe a ladeira e consegue um empate, né? Então, assim, é um outro confronto direto, né? Quem viu a tier list, né? Quem não viu, rapaziada, ó, vai ter um link aí. Provavelmente vai ter um link aí que vocês vão clicar, vocês vão pro vídeo da tier list.
E aí vocês dão uma olhadinha lá para ver, né, o time de vocês ali principalmente, e aí vocês vão ver que é um confronto direto ali na briga do rebaixamento, né? Então, assim, fundamental essa ladeira que subiu o Bragantino, porque começar perdendo em casa aí o campeonato começa mal, viu, gente? Confronto direto contra o Ceará, que talvez entre os times ali que estão brigando é um que vai ter bastante dificuldade. Você sair perdendo é ser ruim. Mesmo assim, o Ceará, né, tem que valorizar esse resultado, né, um resultado importante, né, que porque assim o Campeonato Brasileiro, rapaziada, qual que é a questão? É um campeonato que psicologicamente você requer muita resistência. Então, assim, uma coisa é você ter força mental, outra coisa é você ter resistência mental. Então, assim, esse campeonato requer muita resistência. Então, por exemplo, vamos colocar aí no caso do Vasco que ganhou do Santos. Pô, o Vasco ganhou do Santos aqui, beleza, vai esquecer. Quando ele for jogar lá com o Santos, lá na Vila Belmiro, o Vasco ele vai leve, entendeu? Então, assim, porque, pô, já ganhamos do Santos, mas pode acontecer a gente perder e ficar elas por elas, né? Então, fica empatado. Um empatezinho, pô, empatezinho, coisa maravilhosa. Então, assim, o time ele, pô, vai bem mais tranquilo, então força menos o mental. Já o Santos, quando o Vasco falar, ah, rapaziada, obrigatório ganhar aqui, porque a gente perdeu lá. Então, assim, pô, ó. Então, imagina, você tem um jogo de Copa do Brasil, aí você tem esse jogo com o Vasco com mental pesado, entendeu? Então, assim, não é bom, entendeu? Então, assim, no caso do Ceará é isso. Quando o Ceará ele for jogar lá com o Red Bull na próxima rodada, pô, empatezinho ali também não vai ser um mau resultado em casa, ficar elas por elas, né? Então, assim, interessante, né? Que o Ceará ele consiga fazer esses resultados para não ter que ficar jogando fio na navalha, né? Porque chegar no final do campeonato, você tá no fio da navalha ali, tem que ganhar, aí tem aquela sequência clássica, né? Que você vai jogar contra o Palmeiras fora, Flamengo em casa e Inter fora. Aí você tem que ganhar. Aí fica impossível, né? Então, assim, tem que valorizar o empate do Ceará, mas deixou escapar uma vitória que seria fundamental, né, Denis? Exatamente. Queria fazer um ponto aqui também, que às vezes o jogador não encaixa num time, mas encaixa em outro, né? Pedro Raul mostrando bastante efetividade também. Uma coisa interessante de se ver, o Ceará, o time vindo da Série B, então a gente sabe que o nível de competitividade é diferente, mas o time mostrou que vai buscar, pelo menos ali nos times que estão no mesmo patamar, e o Red Bull na nossa tier list havia isso, né? Às vezes oscila muito para cima, mas nas últimas temporadas tem oscilado muito para baixo e também a busca por essa linha perigosa e de não ser rebaixado é uma realidade bastante palpável para o Red Bull Bragantino. E depois teve aquela questão, né, do abafa, que o time começou a dominar, e tem até essa questão do John, que é um jogador que no Palmeiras era bastante inconstante, mas se mostra como uma das peças principais, sempre buscando o ataque, então tem sido um jogador bastante efetivo. E aí o Red Bull conseguiu ali buscar o empate. Difícil, hein? Mas talvez se tivesse mais um tempo ali, uns minutos, poderia até pensar na virada, porque o time de fato ali no final dominou completamente. E aí mostrou também essa questão que o Ceará vai ter que se acomodar, né? O nível de competitividade na Série B é um, na Série A é outro, e os times mostraram que vão brigar do início ao fim. Não que não seja brigado, mas mais fisicamente, taticamente, tecnicamente, a Série A pode ser mais complicada nesse momento para o Ceará. O Red Bull por não ter uma torcida muito forte, por não ter uma política muito forte, né, que requer que vitórias ali imediatas, o Red Bull ele é um time diferente, né, não tem jeito. Então, assim, muitas vezes acaba faltando essa pressão, né, o time dá uma acomodadinha, e muitas vezes, né, por não ter pressão, consegue, né, fazer coisas extraordinárias, né? Então, assim, é um time meio chatinho ali, meio complicado. Então, assim, você tem que sempre estar muito atento ali, né? Porque é um time que pode acontecer de tudo, né?
Então, assim, o Ceará conseguiu o empate, né? Acho que tem que se valorizar, né, esse ponto. E para o Red Bull é isso, né? O Red Bull ele precisa ser. É um time de muitos jogadores jovens, né? Então precisa ser um pouco mais constante, né? Aí o John John é o craque do time, mostra também, né? Acho que o John John é bom jogador, não que ele é ruim, tá, rapaziada? Mas mostra que ele vai brigar ali, né? Onde a gente colocou mesmo, Dentes. Ali para tem que brigar para não cair. Eu acho que dos times que brigam para não cair, talvez é o time, né, que tem um maior orçamento, né? Então ele pode tentar ali não cair com elegância, né, rapaz? Não é aquele negócio ali sofrido, né? Igual foi, por exemplo, no último ano ali, que pô, Eduardo, o que fez Eduardo Sacha no último ano, hein, Dentes? Pelo amor de Deus, jogador histórico do Red Bull Bragantino. Então, assim, fica esse adendo, mas acho que também tudo dentro da expectativa ali, o nível de jogo, falando do nível de jogo, eu acho que no final, né, é um pouco parecido, né? O Ceará tem jogadores ali como o Mugni, como o próprio Pedro Raul, que são talvez mais eficazes que os jogadores do Red Bull, mas o Red Bull ali tem um volume interessante, né? Que ele, quando ele consegue se colocar, é um time ali que tem um volume ofensivo interessante. Perfeito. Até agora, pessoal, colocamos aqui, fizemos o pós-rodada dos times que estão competindo ali na mesma prateleira. E agora, Dudu, primeiro jogo onde tem os times que são mais fortes, com os times que têm menos força, têm menos ambição no campeonato, né? Quais as suas predileções? O que você entende do jogo de São Paulo e Sport? Jogo no Morumbi, 0-0. Primeiro jogo o jogo de abertura, né, de fato, do Campeonato Brasileiro. Ah, foi um jogo ali lastimável, né? A atuação tricolor. Então, assim, é um jogo aí, rapaziada, já é um jogo já que para os dois times, para o São Paulo é um jogo que é interessante, né? Fundamental vencer para ter aquela gordurinha, né? E para o esporte, qualquer ponto vale ali também pelo mesmo motivo, né? O São Paulo ele não vai conseguir seus objetivos, ou o esporte vai conseguir os dele por causa desse jogo. Mas sim, esse jogo pode ajudar. E ajudou o esporte, né? O esporte foi lá, conseguiu o seu ponto, né? Conseguiu suportar, já teve chances, né? Também não deixou de ter chances ali, principalmente no segundo tempo. Né, a gente tem que parabenizar o esporte. Acho que o esporte dos times ali que estão brigando para não cair, talvez é o time que tem mais dificuldades mesmo, né? Talvez ele, né? Talvez a 19ª força aí do campeonato, mas estreou muito bem, né? Conseguindo aí um pontinho que talvez os seus outros times ali não vão conseguir. Enquanto São Paulo ele acaba uma estreia decepcionante, né? Acho que o São Paulo, falando dos técnicos contestados, né? Já falamos aí do Abel, né? De vários lugares do campeonato, né? Inclusive o último jogo aí teve um técnico aí que infelizmente aí, infelizmente nunca se sabe, né? Vamos colocar assim. Já tá no LinkedIn lá, Open to Work, né? Então, seu irmão Menezes, vamos falar depois. Mas assim, mais um técnico contestado, né? Porque não consegue achar soluções, né, ali para as questões de São Paulo. Talvez sejam difíceis mesmo, né? Soluções, talvez é colocar algum jogador da base, né? Que aí sempre tem aquela expectativa, mas também, né, aquele temor do jogador, né, queimar etapas. Então, assim, São Paulo muitas dificuldades, não conseguiu fazer quase nada. Acho que a escalação ela não faz muito sentido ali. A escalação ela já mostra isso. Aí, né, o principal jogador do time tem a chance meio de consertar tudo com um pênalti a 2 minutos, que ele chuta foi lá na arquibancada o chute dele. Então, assim, é um time que alguém precisa tomar a responsabilidade, né? Acho que é isso que está faltando para São Paulo. Então, ali os craques estão no DM, aí os jogadores ali mais experientes, Luciano e Caleri, não aparecem. O treinador não aparece também, só põe nos nomes. Pô, vamos ver quem tem de nomão hoje para pôr aí. Ah, hoje é o Luiz Gustavo. Vamos pôr ele lá de. Vamos pôr o time com 3 volantes, 3 zagueiros ali. Então, assim, ninguém tá chamando a responsabilidade no São Paulo, a verdade é essa. Né? Então, por isso que é um time aí
né, até covarde aí, podemos falar, né? O futebol covarde jogou muito mal, né? E eu acho que a escalação não tem nem como jogar bem, né? Também você tem isso, né? Falta ali, por exemplo, né? Quem vai fazer a armação das jogadas ali? Ninguém tem essa característica, né? Então a bola sai, mas sai sem qualidade, não tem armação, né? Então fica realmente prejudicado, né? Então não foi um bom jogo de São Paulo. O Sport mostrou também que é um time frágil, né? Que ele consegue ali se defender tudo, né? Mas conta também com o adversário, né? Não é uma defesa espetacular também. Então acho que também fica ali, e eu acho que com uma atenção no São Paulo, né? Para ver se o São Paulo ele vai conseguir fazer esse campeonato seguro, ou talvez ele vai descer para outra prateleira ali e ter mais dificuldade, né? Vamos ver o São Paulo. E o Sport também acho que mantém a mesma ali, né? Conseguiu um bom resultado, porém o nível de jogo também demonstra que vai ter dificuldade. Sim, um jogo muito aquém do São Paulo. A de, talvez de possa ser utilizada aquela desculpa que tem um time diferente para jogar na quarta-feira, né, na estreia da Libertadores, mas de fato o São Paulo mal, está uma escalação muito estranha, 3 zagueiros e 3 volantes. Então mostrou e o esporte ainda bastante ineficiente na frente, porque o Rafael ainda fez umas 2 defesas e teve uma oportunidade que o Rafael estava vendido no lance, mas que a bola foi para fora. Também o Rafael fez uma defesa plástica muito bonita, de fato. Então o esporte ainda teve a condição com 3 zagueiros e 3 volantes e ainda conseguiu chegar, conseguiu finalizar. Então o Arboleda estava um pouco perdido, assim, né? Digamos, que tem sido uma reclamação recorrente da torcida também. E também tem essa questão do Zubeldia que não utiliza a molecada. Depois ele tentou colocar ali no final, mas com 70 minutos de jogo, colocou o Rian Francisco aí, que é uma possível estrela, para jogar faltando 3, 4 minutos. Isso até é uma falta de respeito, né? Muita gente entende isso. E eu acredito que o Zubeldia está bastante pressionado mesmo, né? Esse jogo de quarta-feira pode ser um divisor de águas, mas aí a gente vai entrar naquela questão. Esperou todo esse tempo, né? Os 3 meses iniciais para trocar, agora vai trocar, o que eu acho que seria um erro, né? O São Paulo está entrando aí num fair play financeiro, de gastar menos, de colocar as contas em dia. Então acho que seria uma loucura do aspecto financeiro mandar o Zubeldia embora, mas se não tiver rendendo, aí tem aquela questão, né, Dudu, falar, por exemplo, o Palmeiras aí vai brigar pela zona de rebaixamento, porque pode acontecer, né, efetividade, e o time não mostra. E o São Paulo também está mostrando uma ineficiência. O Caleri, salvo engano, nessa temporada tem 3 gols, 4 assistências, mas nenhum gol decisivo, um gol definitivo, assim. E a primeira rodada é a primeira rodada, mas conta ponto, né, no final. Então acho que o São Paulo deixou a desejar e um excelente resultado para o esporte que volta para o Recife com um pontinho na bagagem. O São Paulo realmente, assim, um nível muito baixo, né? Então tem 2 jogadores principais, mas a questão do treinador, o treinador não consegue, né? Teve muita dificuldade para usar, né? Então começa um ano ali com uma ideia interessante, mas logo ele muda, mas é meio esquisito, né? São Paulo começa interessante, né? São Paulo começa, principalmente o jogo contra o Corinthians, né? Ganha de 3-1 do Corinthians. E aí muda o time, né? Realmente é muito esquisito se você for ver. Claro, né? No momento até poderia fazer sentido. Ninguém tá falando que o treinador é um treinador competente aí, né? O Dia é um bom treinador, mas que tava com um time bom. E aí mudou, né? E aí parece que mudou ali. Aí no jogo contra o Mirassol depois venceu. Também no segundo, um bom segundo tempo, né? Com o Oscar e Lucas mais soltos. Depois disso o time mudou. Aí não ganhou mais de ninguém. Conseguiu ali com 3 zagueiros no final ter uma esperança, né? No final do Paulista. Mas também assim, nada demais. Aí vai fazer os jogos treinos, faz com linha de 4, né, no 4-2-3-1, estreia nesse 3,
Sei lá que esse esquema aí de São Paulo, não dá nem inominável esquema de São Paulo, né? Que não tem nenhum meia, e aí os alas, o Igor Vinícius, né? E, puta, se o Igor Vinícius precisar armar o time aí, realmente é desesperador, né? Tá, assim, não faz sentido. Então o Zubeldia, ele. Acho que você falou de loucura, mas assim, o São Paulo ele vai pegar o Sport em casa e vai pegar o Alianza Lima em casa. Teoricamente também é o time mais fraco do grupo da Libertadores. Cara, se não conseguir ganhar, vai fazer o quê? Não vai trocar? Né? Já não ganhou do esporte. Não conseguir mostrar nada contra o Alianza Lima, aí né, não tem muito o que fazer, né? Fica até difícil não trocar, né? Treinador. Então, né, mais um técnico questionado aí. E acho que já está um ano no clube já. E realmente, né, o que ele faz bem, ele deixa de fazer. Ele continua fazendo ali o que não funciona. Acho que o que joga contra o Zubeldia talvez seja uma teimosia, não a nível Diniz, mas essa questão de não usar a garotada, porque rendem, né? Fizeram um jogo, ganharam também, um jogo treino, e eles têm sido, não têm sido aproveitados, né? Estão pedindo passagem. Tem essa questão que muita gente não compreende, né? O Luciano ali jogando de 10, depois que recebeu a 10, acho que acreditou que de fato é 10. E o craque do time, um dos craques, né? Colocar o Oscar de volante aí, a torcida pega no pé mesmo. E o Zubeldia tem um ano e o time não vem mostrando esse rendimento. Então acho que a corda tá bem no pescocinho aí, só falta alguém para puxar. É. Aproveitamento de elenco é muito duvidoso, né? Que assim, a questão de não colocar o Rian é porque o André Silva estava tendo um bom desempenho. E aí não joga também, né? Aí eles montam um time que né, não tem os principais jogadores e aí não joga. O Luciano que vem jogando de 10, esse talvez é o jogo. Não, você não vai jogar de 10 porque não tem o Lucas, não tem o Oscar. Vai o Luciano. Não, aí o Luciano joga de atacante porque joga com três volantes. Então, assim, é difícil de entender. Realmente, aproveitamento de elenco do Zubeldia, ele não tá conseguindo aproveitar bem, né? Essa é a verdade. E aí, acho que culminou aí nesse 0-0 lamentável aí contra o Sport. Exatamente. O próximo jogo, galera, é o jogo que teve vitória do mandante e teve até aquela questão da tier list. Três jogadores que brilharam, né, na vitória do Cruzeiro sobre o Mirassol, que saíram ali pela porta dos fundos, muitos que chamaram de refugos, e os três brilharam, né? Cássio pegando pênalti, Dudu e Gabigol marcando. O que você viu desse jogo, Dudu? Foi o que mais interessante, assim, acho que é bem marcante, né? Bem interessante. O Gabigol fazendo gol, Dudu fazendo gol, Cássio pegando pênalti, né? Acho que mexe aí com muitas torcidas, né? Torcidas aí que talvez, né, com saudade aí dos seus atletas, né? Vídeo que Juninho talvez não fez uma grande partida pelo Flamengo e o Palmeiras não tá jogando nada, né? Então, os palmeirenses pode lembrar dos tempos do Dudu, flamenguistas dos tempos do Gabigol. O Corinthians talvez não vai lembrar do Cássio, que o goleiro lá pega pênalti também pra caramba, né? Campeão, então, né? O Cássio, Palmeiras pô, está consagrando. o Palmeiras pô, fazendo ali sempre a ONG do Corinthians ali, né? Sempre ajudando. Mas falando do jogo do Cruzeiro, o que mais foi interessante é que o Cruzeiro, talvez pela primeira vez no ano, em algum momento jogou bem, né? Então, pô, aquele time, né, que elenco muito bom, né? Vários jogadores muito bons, mas que não tinha virado um time, né? Então, assim, principalmente o começo do jogo pareceu que virou um time. Depois, com as mudanças ali no professor, o time deu uma desconfigurada ali, teve dificuldade, né? Até acabou sofrendo gol. Mas assim, pelo que a gente viu um pouquinho do Cruzeiro, dá para ter esperança, né? Eu acho que talvez é o time ali, talvez um pouco mais polêmico da nossa tier list, né? Que a gente coloca ali mais acima, apesar de ter feito um Campeonato Mineiro ruim, né? E final de ano passado bem ruim também, a gente coloca ali na zona de Libertadores. E eu acho que vai realmente, para ele poder caminhar para isso, precisa dessa evolução, né? E realmente, pelo nível do treinador e pelos jogadores que tem, uma evolução aí que ela talvez seja iminente, rapaziada. O Cruzeiro mostrou ali um pouco de bom futebol, né? E
quando mostra bom futebol com jogadores tão experientes, jogadores ali de tanta categoria, aí o gol ele sai mais fácil, assim, né? Então, o Cruzeiro, parabéns pro Cruzeiro aí. Venceu do time mais fraco do campeonato, né? O Mirassol a gente colocou ali que nem vai brigar para não cair, né? Acho que vai cair sem brigar mesmo, né? Então ali acaba sendo 3 pontos meio que obrigatórios. Mas o Cruzeiro, além desses 3 pontos que eram obrigatórios, conseguiu mostrar alguma coisinha, né? Conseguiu mostrar alguma evolução. Então, assim, parabéns pro Cruzeiro. Né, vamos ver agora um enfrentamento um pouco mais forte. Assim, qualquer enfrentamento ali provavelmente vai ser mais forte. Né? Então, segunda rodada aí vai ser interessante a gente poder ver se realmente essa evolução do Cruzeiro se confirma. Sim, e teve a oportunidade de vencer, venceu jogando bem, mostrou um bom futebol. Interessante esse ponto mesmo, porque por mais que tenha tomado um gol, ali o Mirassol não mostrou uma resistência, e o Cruzeiro conseguiu de fato ser bastante efetivo, né? A linha de ataque ali interessante, os jogadores aí que fizeram história em outros clubes, e eu acho que o Cruzeiro pode até crescer de acordo com a nossa tier list, mas assim, esse jogo não é parâmetro, de fato, como o Mirassol não é um ponto de referência. Vamos aguardar aí as próximas partidas para ver como o Cruzeiro desempenha. Ah, com certeza, Denis, mas vamos ver ansiosamente, porque é um time aí que pode dar o que falar. Se a gente falou do líder, tem o vice-líder também, né? Fortaleza e Fluminense, com esse histórico que o Campeonato Brasileiro nunca deixa a desejar. Sempre tem um técnico caindo, sempre tem um técnico na espreita. E aí, Dudu? E o Mano Menezes? Ah, Mano Menezes não tá mais entre nós, né, rapaz? A verdade é essa, né? A gente tá falando de Campeonato Brasileiro. Assim, tenho certeza que o Mano Menezes, em algum momento aí da história do campeonato, ele volta em algum outro time, né? Ali a gente tem certeza disso, né? O time que não vai encaixar e vai contratar Mano Menezes ali para não cair, né? A gente, isso aí, você, né, pode ter certeza que vai acontecer. Porém, Mano Menezes está afastado do Campeonato Brasileiro, foi demitido aí pelo Fluminense, né? Fez ali um Campeonato Carioca ali que até que não foi dos piores, né? Conseguiu chegar na final, mas uma final que mostrou um nível muito grande ali para o Flamengo, né? De diferença. Então, assim, o que talvez, né? Porque a gente pensa do Fluminense, talvez mostrou a realidade, né? Mas eu acho que a questão do Mano Menezes, além dos resultados, questão de gestão pesou, né? Tá com problema ali com os principais jogadores, tem problema com o Marcelo no passado, você não tem problema com o Thiago Silva, é complicado, né? O Mano Menezes pediu aí também, não conseguiu, né? Ter essa habilidade aí para gerir o elenco, né? Vamos ver quem vem pro Fluminense. Então, assim, aí já é um time que a gente também colocou ali para meio de tabela, né? Demitindo o treinador na primeira rodada, já, já é candidatíssimo ali ao meio de tabela, né? Não- Mas vamos ver quem é o treinador, né? Então, assim, falando de Fernando Diniz, talvez. Não sei o que você acha, Denis. E temos que exaltar também essa questão que o Mano Menezes é reconhecido por isso, né? Ser um técnico que bate de frente mesmo, e brigando com essas grandes estrelas aí também. Interessante, né? Tava pensando aqui agora, Mano Menezes, técnico da seleção, já foi técnico da seleção, desempregado. Dorival Júnior já foi técnico de grandes times da seleção, desempregado. Tite também está desempregado. Interessante a gente pensar isso, né? Jogadores técnicos que há poucos anos atrás eram referência, então provavelmente aí, exceto o Tite, que eu acho que de fato tá pensando mesmo, os outros técnicos podem voltar. E acho interessante a gente exaltar também o jogo do Fortaleza, né? Um jogo bastante eficaz, um jogo interessantíssimo ali, Marinho encontrando o Lucero na cara do gol. Interessante. Thiago Silva, você citou, também não estava muito bem na partida, mas o Fortaleza mostrou, tem essa referência dos times que estão brigando ali na parte de cima, que não tem todo esse poderio financeiro dos outros grandes times, dados grandes times, né? Que as gestões aí mostram que são amadores em muitos deles.
E o Fortaleza tem mostrado essa eficiência, essa eficácia e brigando sempre ali na parte de cima. Acho que esse ano e essa temporada não será diferente. E quem sabe até galgar um degrau a mais aí do que nós projetamos para o Fortaleza. Quem viu a tier list e quem não viu tem que ver, rapaziada. Mas quem viu a tier list já sabe que o Fortaleza tá na briga da Libertadores, enquanto o Fluminense está no meio de tabela. Então, assim, apesar do Fluminense ser um time, né, um time maior, só que assim, no momento, para esse campeonato, o Fortaleza ele é um time que tá ali no patamar superior. Então, assim, ele consegue a vitória em casa, uma vitória de 2-0, que a gente viu que no campeonato só teve ali dois times que conseguiram vencer por 2 gols, que mostra o equilíbrio total desse campeonato, né? Então, assim, é um campeonato realmente espetacular o Campeonato Brasileiro nessa questão do equilíbrio, né? Então, o Fortaleza consegue vencer por 2 gols, e aí ele, né, não vai ser vencendo esse jogo que o Fortaleza, né? A gente falou que é sobre a questão do confronto direto, porque não é um confronto direto no momento. Então, assim, não é por esse jogo que o Fortaleza ele vai se classificar, mas assim, é um jogo que já dá uma gordurinha, que aí já pode fazer o Fortaleza pensar um pouco na Libertadores também. Quando for ter esse jogo lá no Rio de Janeiro, pô, já ganhou, então ali um empatezinho é um bom resultado, vai ali com o psicológico mais forte. Então, assim, é vitória fundamental. E o nível de jogo, acho que bate perfeitamente com a projeção nossa de Libertadores. Acho que joga um nível. Então, é um time que tem um nível de jogo, por exemplo, hoje que é superior do Cruzeiro, né? Talvez mesmo nível, talvez um pouquinho abaixo do Corinthians, só que mais sólido, né? O Corinthians, por exemplo, pode estar na janela aí que, sei lá, o holandês resolve ir embora, vende o Alberto, aí, meu amigo, já muda tudo, né? Fortaleza parece, pô, vende um, compra outro ali, parece que o time tem uma maturidade ali, o trabalho do Vojvoda tem uma maturidade que o time vai se mantendo, né? Então, assim, é uma aposta muito boa, assim, né, para você colocar que é um time que vai chegar na Libertadores, né, pelo nível de jogo. Acabou não sendo campeão cearense, mas final ali, né, o Ceará conseguiu ser eficaz, mais eficaz ali, questões de expulsões ali também, né, pelo nível de tensão do jogo, né, que acabou prejudicando Fortaleza, mas para campeonato brasileiro, para de regularidade, né, é um clube que faz um trabalho aí exemplar, né? Vários times do mundo aí podem vir aqui buscar inspiração no Fortaleza, no que fez o Fortaleza, porque realmente é diferenciado o trabalho, e acho que é uma boa aposta para Libertadores, né? Uma briga muito forte, né? Que briga contra os times que têm muito dinheiro, né? Que tem jogadores aí que recebem salários espetaculares, então sempre uma briga difícil, mas Fortaleza muito bem posicionado nessa briga, neles. É isso aí. E eu acredito que o Fortaleza vai mostrar toda essa capacidade do fora de campo, dentro do campo, o que já tem se tornado uma regularidade. E o Fluminense muito me preocupa essa questão de ter esses jogadores que entram em conflito com o técnico e que o Fluminense também vai jogar o Super Mundial no meio do ano, né? Então mostra que é um time que está muito abaixo. A gente tem falado aqui do Palmeiras também, que não está sendo um time efetivo, está sofrendo 3 jogos sem marcar gols. Mesmo tendo um pênalti a favor, não conseguiu ser efetivo, mas ainda assim tem um time, tem um corpo, e tem jogadores aí para estrear, né? Tem o Paulinho, que a torcida está com uma grande expectativa, mas o Fluminense mostra um elenco muito aquém. Tudo bem que é a primeira vez que vai ser o campeonato, então a gente não sabe de fato qual que é a importância que os times europeus irão dar para esse campeonato, mas a gente sabe que só o fato deles estarem lá já é uma dificuldade muito grande para nós, os sul-americanos. Então é interessante de ver o Fluminense nessa busca, que a gente colocou ali que vai brigar na parte. Pode brigar ali no meio da tabela, um pouco para baixo, de acordo com esse futebol, mas me preocupa bastante esse time para jogar o Super Mundial. E também a expectativa de qual técnico que virá, porque a temporada está aí, né? Já começou e a gente sabe que o Super Mundial aí entre junho e julho, até o time encaixar, serão 12 rodadas do Campeonato Brasileiro até essa pausa. Então o Fluminense vai ter que ter
vai ficar entre a cruz e a espada aí nesses meses. Vamos ver qual que vai ser a escolha. É um mercado de técnico ali que tem opções, né? Então você falou, né, de Dorival, falou de Tite, falou de Mano Menezes, ainda coloca o Fernando Diniz treinou a seleção, Felipão e Dunga também treinaram a seleção aí. Então, assim, todos os últimos técnicos ali, tirando o Ramon Menezes, que tem trabalho lá, né? Está afundando nossa seleção sub-20, acho que o trabalho dele deve ser esse. Né, tomou de 6 da Argentina, eliminado para Israel. Eliminado para Israel é sacanagem. Eu vi esse jogo aí, achei, realmente me pegou esse jogo aí mas ele continua fazendo seu trabalho lá, né? Então só esse que está empregado. Os outros todos estão desempregados no momento, então tem bons nomes no mercado, né? Vamos ver para qual linha que o Fluminense vai querer ir, né? Uma linha mais do Tite, né? Que é um bom nome, o próprio Dorival, que sai agora. Se vai apostar de novo no Fernando Diniz, qual teve, né, o maior sucesso aí da sua história e também alguns fracassos aí. Então vamos ver para onde que vai o Fluminense. Então assim, né, geralmente o time meio de tabela, ele troca ali vai trocar seu treinador no campeonato, né? Então se o Fluminense ele, né, nessa cartilha do meio de tabela ali, ele já dá um check ali. Vamos ver, né? Vamos ver o Fluminense daqui para frente, vai jogar o Super Mundial, com certeza, né, é uma atração aí para vários treinadores. Acho que tem um elenco ali que não. Sim, é um elenco que ele tem algumas dificuldades, né? Principalmente um pouco aí a questão de jogadores mais velhos aí, alguns jogadores, né, os mais novos talvez não empolgam tanto, mas é um time ainda que, né, que tem qualidade, né? Fábio no gol, um belíssimo goleiro, Thiago Silva na zaga ali, o líder da defesa, né? Então, assim, é um time interessante. John Arias, que aí é um jogador nível top do campeonato aí, que tá no Fluminense. Então, assim, é um time que, poxa, para brigar para não cair, vai ter que fazer força, mas, né, também para ir para cima também vai ter que trabalhar bastante, vai ter que encaixar muita coisa, né? Então, acho que também pela previsão que a gente fez, acho que o jogo mostrou isso, Denis, também, que provavelmente o Fluminense vai ficar no meio de tabela. Efetividade, né, Dudu? O futebol, felizmente ou infelizmente, é um jogo de efetividade. Pessoal, e vocês estão sendo efetivos aqui conosco? Deixem os comentários, curtam, compartilhem, deixem a opinião de vocês, qual o time de vocês. Estamos aqui. Até a próxima rodada. Valeu, Dudu. Um abraço. É isso, rapaziada. Essa foi a história da primeira rodada. E quem acompanha o Brasileiro com Futebol Simples vai estar bem informado, vai estar bem situado, vai saber qual jogo ali que foi mais importante, vai saber, vai poder contar essa história do Brasileirão junto com a gente. Então, abraço para vocês e até a segunda rodada, rapaziada. Abraço. Valeu, rapaziada.